Shalom, queridos. Hoje, Salmo 113. Salmo 113, glórias a Deus. Vamos comentar. Salmo 113 trata de um salmo de louvor, descritivo, e chama o servo de Deus a louvá-lo. Portanto, o Salmo 113 até o Salmo 118 constitui o Halel egípcio. A designação egípcio Halel originou-se por causa da ênfase no Egito, do Salmo 114. Halel é a forma imperativa singular da palavra hebraica, aleluia, e é uma ordem para louvar. Assim, os judeus cantavam o Halel egípcio, Salmo 113 a 118, e o grande Halel, Salmo 120 e Salmo 136. Suas coletâneas de salmos nas 3 festas anuais que todos os homens tinham que participar: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas a maioria dos salmos do Grande Hallel são canções de peregrinação. Além disso, os judeus também usavam esses salmos em outros dias santos, incluindo seus festivais de lua nova. Na Páscoa era costume cantar Salmos 113, 114 antes da refeição e 115, 118 e 136 depois dela. Mateus 26, 30, Marcos 14, 26. Tudo isso é reforço para a compreensão do Salmo 113. Uma terceira coleção de salmos de Halel, 146 a 150, foi incorporada às orações diárias da adoração na sinagoga após a destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Este salmo de louvor descritivo chama o servo de Deus a louvá-lo, porque, embora ele ocupe uma posição elevada, ele se humilhou para exaltar os humildes. Filipenses 2:7. A pessoa de Deus, representada por seu nome, merece louvor de todos os seus servos para sempre. O nascer e o pôr do sol descrevem o leste e o oeste, não apenas as horas do dia. Em outras palavras, Deus é digno de louvor universal. Causas para louvar ao Senhor. A primeira razão pela qual o servo de Deus deve louvar é que ele é o glorioso governante soberano de toda a terra. A segunda razão é que ele, condescente em prestar atenção, condescente em prestar atenção às suas criaturas. Um exemplo disso é a maneira como ele ocasionalmente exalta pessoas muito pobres ou desprivilegiadas a posições de riqueza e influência. Ele fez isso literalmente por Jó, e ele faz isso espiritualmente para cada crente. Outro exemplo é como ele, às vezes, faz mulheres estéreis conceberem e terem filhos. Sara, Rebeca, Raquel, Ana receberam essa bênção, para citar algumas pessoas. Em vista das promessas de Deus de tomar os israelitas numerosos, de tornar os israelitas numerosos, a capacidade de gerar filhos era algo que eles valorizavam muito. O salmo termina como começou, aleluia, com um chamado para louvar a Deus, ao Senhor. O Salmo 115, 117 termina com a mesma exortação. O Senhor é digno de louvor, ele ajuda os oprimidos e dá nova vida e propósito àqueles que perderam toda a esperança. Este é o Salmo 113, como já vimos, é também um salmo de louvor,
Ele é descrito, ele é descritivo e chama o servo de Deus a louvá-lo. Então, que seja mais um exemplo para nós. O louvor é para todo tempo ao nosso Deus, em todo tempo ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Então, tanto faz o tempo do salmista, como no nosso tempo hoje, segundo a aliança, é para adorarmos, é para louvarmos a Deus. O problema é que a pessoa confunde louvor simplesmente com cantar. É necessário que nós possamos, devamos, entendamos que temos que ser santo como é santo o nosso Pai que está nos céus. Então, em nome de Jesus, vamos fazer o louvor, a adoração, consciente de que não é somente abrir a boca para cantar, mas ter atitudes de louvor. Por exemplo, ele faz Estéres ser mãe de filho, como o salmista falou. E é uma das razões de se poder louvar a ele, se louvar como gratidão também, desse fato e de outros. Mas eu quero destacar fazer Estéres mãe de filhos. Que uma mãe, que uma estéreo, esteja louvando a Senhor, independente de ser mãe. No tempo que o salmista escreveu aqui, a mulher que não tivesse filhos seria maldita. O marido podia ter o direito, se quisesse, de ter uma outra só para gerar filhos. E a mulher era como se não estivesse honrando o seu marido. O homem quer ter esse sinal de que é forte, de que é homem de verdade, gerando filhos. E a mulher tem o prazer também de amamentar, de ter algum ser que sai do seu ventre, que é uma herança do Senhor. Mas isso não quer dizer que, porque uma mulher é estéril, ela tem que viver com a cara de chuchu, toda triste, toda batida, se achando a pior das piores, principalmente no nosso tempo, onde não tem mais uma cultura onde uma mulher que não tiver filhos seja marcada, olhada por todos e achar que ela é a pior das piores. Não existe mais isso no nosso tempo. E mesmo que existisse, a adoração ao Senhor tem que ser independente do que ele faz ou que deixa de fazer. Porque se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, hoje, nós ainda vemos mulheres que, infelizmente, mesmo sendo mulheres de Deus, porque não geraram filho, que Deus não deu um filho, ela esquece que tem centenas de mães com filhos que deixaram seus filhos por morte ou por outra situação qualquer em um orfanato. Ela se esquece que o importante é que nós estejamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Não é só aquilo que nos agrada. Agrada a Deus dar filhos. Mas se por qualquer motivo Deus deixa mulheres estéreis, ele sabe, ele é soberano por quê? Certamente está querendo uma atitude digna dessa mulher de adoração. Uma atitude de adoração é que ela sabe que Deus quer que os pequeninos sejam abençoados. Como vem um orfanato com tantas crianças necessitando de ter alguém que adote, e a pessoa deixando sua vida infrutífera, sem alegria, sem fazer a obra do Senhor como deveria fazer, ou fazendo de uma maneira triste, tipo forçado, porque está triste porque não tem um filho. Quando os orfanatos estão aí, você pode pegar de montão. Pode pegar dois, três, quatro. É um preço caro, é uma oferenda cara para o Senhor. Não ofereça nada barato para Ele, não. Claro que um ato de adoção é aquela coisa toda que tem aquele ritual todo, mas você quer oferecer coisa barata para Deus, é? Depois do que você vê, o referencial Davi, aquele que Jesus foi chamado filho de Davi, ele não era pouca coisa. E ele disse que não daria para Deus nada que não custasse caro. Eu acho que essa palavra deve estar nos nossos lábios e também a prática dessa palavra. Então, se eu sei que eu não posso gerar um filho, e eu quero dar um presente caro para Deus, uma herança para Ele, tem uma criança que não tem mãe. E você não tem que estar procurando se ela é da sua cor, se ela é bonitinha, se ela é linda. Tem que ser um ser humano que está carente dos braços maternos. E pode ser essa criança do coração, esse filho do coração. Em nome de Jesus, que aqui nesse ministério não haja nenhuma mulher nessa vida de tristeza, ofendendo a Deus, porque você viver triste é uma ofensa.
porque Ele deu tudo para você se alegrar. Você foi anunciado a você um dia que você é escolhida, que Ele entregou para Jesus. Jesus não vai lançar fora. Então, viva essa alegria da salvação e faça tudo para você, faça jus à salvação, faça tudo para você mostrar que está grata. Então, pegue essa vida no orfanato, pegue 2, 3 logo. Tome conta e dê tudo que você é desse filho que é nascer do seu ventre. Porque, na verdade, nada aqui é nosso, nem o que nasce do ventre, é tudo do Senhor. Então, a gente pega com carinho, dá tudo que ia dar aquele filho do ventre, principalmente o amor. E o que é que vai ser você diante de Deus com uma atitude dessa? Uma adoradora de verdade, que não adora somente porque Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele não fez você mãe biológica, mas Ele é aquele Deus que te dá condição, sabedoria para pegar uma criança e criá-la de tal maneira que ela nunca se afaste do caminho de Deus. Tem obra mais bonita do que essa? Ou você se sacrificaria somente pela criança que nasceu no ventre? Que por ela você ia deixar de trabalhar para cuidar? É porque eu penso que uma mãe que quer gerar um filho e que está trabalhando, ela usa a cabeça, que Deus deu inteligência. Ela não tem o filho ainda, ela acumula bens, ela compra terreno, constrói casas, avenidas, para quando tiver esse filho, que está demorando aos olhos dela, ela já ter condição de ficar em casa, dando para essa criança todo ensinamento, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Nós estamos lendo a palavra, não é para ficar passando por cima, a gente tem que gravar o que está estudando, tem que gravar, meditar. Deuteronômio 6, de 4 a 9, está falando que é para inculcar a palavra na cabeça do filho. Tem mães com a cara de chuchu, irritada, revoltada porque não gerou um filho, e se gerasse, o que queria fazer? Já tinha algum bem acumulado? É porque se quer ajudar o marido, trabalhe antes, ou no tempo de solteira, ou então depois de casada, enquanto os filhos não chegarem, para você ter tudo para quando a criança chegar, você está cuidando dela do jeito que está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Quer dizendo que você tem que inculcar a palavra na cabeça do seu filho, onde que uma mãe está dividida com trabalho de casa, trabalho fora de casa, vai ter tempo para inculcar a palavra na cabeça de um filho? Vai deixar na mão de vovó, vovó vai cochilar. Vai deixar na mão da titia, a titia está pensando no maridinho que vai ganhar, que está esperando de Deus. Você tem que deixar nas suas mãos, porque é algo importante que Deus lhe entregou. E você questionando tanto a Deus, porque ainda não teve um filho, você estava disponível para fazer isso? Para cuidar do seu filho? Para ensinar o que ele deve saber? Que é Jesus? Está escrito, ensina a criança o caminho que deve andar. Provérbio 22, 6. Então, já entendeu o que tem que fazer? Adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Não Deus usa um filho, então adore a Deus com a criança que você pegou no orfanato, que deu um novo destino para essa criança. O destino dela é ser profeta ou profetisa do Senhor nos últimos dias da igreja na terra. Porque está escrito em Atos 2,17: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Então vai pegar sua profetisa, vai pegar seu profeta e vai adorar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz por você. Em nome de Jesus. O salmista aqui, Salmo 113, está nos convocando a adorar o Senhor. E eu espero que você não se esqueça que o verdadeiro adorador adora pelo que Deus é e não pelo que ele faz. Então aproveite, vai pegar essa criança no orfanato, não se preocupe por você ser estéril, é propósito de Deus para você aprender a adorá-lo, independente do que ele fez por você. Ele é digno de ser adorado. O que ele fez principal foi entregar você para Jesus e Jesus não me lançar fora. A sua salvação é o mais importante. Agora, seja digna dessa salvação, pelo menos nesse sentido, de pegar uma criança e fazer uma criança ser uma profeta ou um profeta até Jesus Cristo chegar. Vamos adorar. Salmo 113. Adore de verdade, tá bom?
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.